tá bom aqui, Simão. Depois ajeita. Agora tá. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 7 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, dia 1º de outubro. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Hoje, no processo de renovação da nossa Corte Eleitoral, que é uma das nossas características, temos aqui a alegria. A sessão passada foi a tristeza da despedida, hoje é a alegria da chegada, e coincide com a chegada na plateia da nossa doutora Cibele, que até pouco tempo nos honrava com a sua presença aqui na Corte. E hoje temos a presença da doutora Caroline Maciel, que de não menos envergadura, chega para abrilhantar aqui a Corte, representando a PRE. Seja bem-vinda, doutora Caroline, que também é contemporânea nossa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem já destacado o serviço prestado na Procuradoria da República aqui no nosso estado, e agora a segunda mulher a ocupar o cargo de Procuradora Regional Eleitoral. Então, a presença aqui dos familiares, esposo, filhos, Dr. Sérgio Maia, que vem aqui também prestigiar, da filha e agora mais nova representante do Ministério Público no estado do Paraná, eu não me recordo o nome, mas... Vanessa, doutora Vanessa, seja bem-vinda, e que vem aqui prestigiar doutora Caroline. Então, seja bem-vinda. Desembargador Cornélio Alves. Boa tarde. São meus votos de boa-vinda à doutora Caroline, e também, senhor presidente, comunicar ao tribunal que no dia 8, 9 e 10 estarei em Brasília, participar do segundo Fonacol, por isso não poderei comparecer às sessões do dia 8 e 10. Estarei lá convocado, estou sendo convocado a serviço. Perfeito. E estarei ausente 8, 9 e 10. Perfeito. Então, todos de acordo. De acordo. Autorizado. E aí, para a convocação da desembargadora Judite, já no dia 8 também não estará presente, né? 8 e 10. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, da mesma forma, eu gostaria de externar a minha alegria de ver doutora Caroline Maciel assumindo num fenômeno que, se já era na história do TRE raro uma mulher assumir a titularidade da Procuradoria Regional Eleitoral, mais raro ainda ter a sequência de uma mulher também, não menos inteligente, brilhante, que conheço a sua atuação como representante do Ministério Público, que sempre atuou com muita combatividade, com muito brilho, muita inteligência. Uma mulher realmente, doutora Caroline Maciel, de rara inteligência, e que sempre honrou o Ministério Público e a Procuradoria da República aqui no estado do Rio Grande do Norte. Desejo senhor presidente, a sua excelência, doutora Caroline Maciel, que tenha muito sucesso, muitas alegrias aqui. Aqui também é uma casa de passagem, e essa casa de passagem, como sempre, todas as casas de passagem, é uma casa de grande aprendizado. Todos aprendem reciprocamente, e espero que a sua combatividade também seja dosada com o equilíbrio que todo representante do Ministério Público deve ostentar na sua atuação profissional,
e pela minha experiência lá como juiz na Justiça Federal e vendo a atuação dela, não tenho dúvida do seu sucesso aqui nesta corte. Foi durante 2 anos, dos últimos 2 anos, chefe da Procuradoria aqui no Estado, também desempenhou um trabalho espetacular. Nós sempre tivemos uma excelente relação institucional, de muito respeito, de muita admiração. E eu acredito que o trabalho que a doutora Carolina Maciel vai exercer aqui vai marcar, de fato, na história da atuação da Procuradoria Regional Eleitoral. Então, meus votos é de muito sucesso. Aproveite este momento aqui de aprendizado, de troca, trazendo a sua experiência do Ministério Público, a sua sabedoria, a sua inteligência para nos abrilhantar aqui e instigar os debates aqui na Corte Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Muito sucesso à doutora Carolina Maciel. Verdade. E eu acabei cometendo uma falha também. Hoje, não com acento, mas doutor Ronaldo é o procurador substituto, né? Então, temos também essa novidade para o dia. E eu cometi uma falha dizendo dos filhos. Na verdade, Vitor Maciel é irmão da doutora Caroline, e Maria Eduarda, que é a filha ali, junto do pai, Fred. Então, bem-vinda, Maria Eduarda. E as 2 assessoras, Maili Cristina e Thalita. Então, sejam bem-vindas. Doutor José Dantas de Paiva, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, também vou me associar às homenagens que são feitas nesse momento de acolhimento, né? E dizer que para nós é uma honra participar desse momento histórico, da participação das mulheres no Tribunal Regional Eleitoral. E desejar à doutora Caroline Maciel sucesso durante todo o período em que ela estiver aqui, se fizer presente aqui no tribunal, nas sessões, na convivência do dia a dia. Recepcioná-la, desejar saúde, paz e fé, né? E para a doutora Cibele, que está aqui no plenário também, que eu não tive a oportunidade de participar da última sessão dela, agradecer pela convivência e também desejar sucesso para ela à frente da Procuradoria Regional da República, né? Então, sucesso para as duas e dizer que é uma honra, mais uma vez, participar desses momentos que são ímpares, históricos na nossa vida. Então, é só acolhê-la mesmo. Doutor Ricardo Tinoco. Bem, senhor presidente, eu quero externar aqui a minha satisfação de poder contar também com uma atuação ministerial que certamente seguirá os passos da sua antecessora. Dizer à doutora Caroline que seja muito bem-vinda, será uma satisfação, como eu disse, e estamos aqui realmente testemunhando esse momento, como o doutor Zé Dantas disse, de acolhimento, que é muito importante para todo aquele que principia sua atividade numa Corte de Justiça. E desejar votos de muito sucesso, de muita capacidade de bem realizar a atuação fiscalizatória. O Ministério Público sempre é muito importante numa área como a do direito eleitoral, e que esta Corte realmente está aqui aberta para acolher esses ensinamentos e a sua experiência, que é por demais importante no exercício de nossa função. Era isso. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, colegas da Corte, também saudar a doutora Caroline Maciel. Doutora Caroline, contemporânea da Faculdade de Direito da Universidade Federal, somos da mesma turma de colação de grau, colamos grau no mesmo dia de fevereiro de 1997, né, doutora Caroline? Lá vão muitos anos e sempre pude acompanhar a sua trajetória profissional. É uma procuradora por todos muito elogiada, como bem disse o doutor Carlos Wagner, combativa, mas também com muita serenidade, e é isso que o nosso tribunal precisa. Como também já foi afirmado, tivemos uma experiência muito positiva com a doutora Cibele, colaborou demais com os trabalhos da Corte, enriqueceu o debate, e eu tenho certeza que com Vossa Excelência teremos esse mesmo grau de colaboração, de enriquecimento de debate,
e teremos uma eleição que sempre é muito complicada, a eleição municipal, e a sua atuação aqui na Corte, na coordenação dos promotores eleitorais, com certeza ajudará a tornar esse processo de 2020 mais tranquilo para todos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda. Sua chegada já era bastante esperada e ansiada por todos, e que tenhamos um bom trabalho em equipe aqui no tribunal. Seja bem-vinda. Doutora Adriana Magalhães. Senhor presidente, dizer da minha imensa alegria de receber a doutora Caroline hoje no nosso plenário, mais uma voz feminina a ecoar aqui dentro desse auditório. Para mim é uma grande alegria, um fato histórico ter, de fato, duas mulheres como procuradoras regionais eleitorais, uma sucedendo a outra, duas novas e belas fotos que brevemente estarão lá na recém-inaugurada Galeria dos Procuradores. Sei da capacidade de doutora Caroline, sempre muito elogiada. Então, o seu talento, a sua capacidade, de fato, a precede. Então, para nós é uma imensa alegria tê-la hoje aqui. Desejo um profícuo biênio de muitas lutas, de muitas vitórias e de um trabalho árduo aqui nesse plenário. Eu também queria aproveitar a oportunidade para propor um voto de pesar em razão do falecimento do jurista Aécio Emerenciano no dia de ontem, e eu acho que foi um fato amplamente noticiado na imprensa, então eu deixo desde já essa proposição também. Doutor Abraão falará em nome da OAB. Senhor presidente, outros jogadores, de forma bem breve, em nome da Advocacia Eleitoral e, no particular, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, seccional Rio Grande do Norte, eu quero saudar a doutora Caroline, desejar que seja um sucesso, como foi a passagem de doutora Cibele à frente da Procuradoria, o que, aliás, de certo ocorrerá em razão da reconhecida competência de Vossa Excelência. Perfeito, doutor Abraão. Obrigado. E antes de passar a palavra à doutora Caroline, eu ainda nas comunicações, indicações e propostas, tenho aqui comunicar à Corte que no dia próximo, agora 4 de outubro, às 8 horas, teremos o lançamento do projeto Plante a Democracia, que é da nossa escola e que tem como meta aí marcar o lançamento das eleições municipais do próximo ano. Exatamente um ano antes do pleito, oportunidade em que serão plantadas plantas nativas aqui do município de Natal, com a distribuição de mudas nas zonas eleitorais aos eleitores que lá busquem essas mudas no período de 4 até 7 de novembro. As mudas serão doadas pela Prefeitura de Natal através do projeto Programa Planta Natal. A ação, como disse, é coordenada pela nossa Escola Judiciária Eleitoral e irá lembrar a importância da participação do cidadão no processo democrático alinhado com a valorização do meio ambiente. O plantio será feito, como disse, às 8 horas aqui no Fórum Eleitoral da nossa cidade e nos maiores locais de votação das 5 zonas eleitorais da capital. Então, estão todos convidados. E como eu estava guardando aqui, a doutora Adriana já se antecipou ali, um voto de pesar em razão do falecimento do Aécio Emerenciano, que aconteceu no dia de ontem. E aí já Aécio, para quem possa se recordar aqui, imortalizado lá nas paredes lá do nosso antigo aeroporto, ele bastante conhecido na nossa comunidade e que ontem nos deixou, né? E que tem o seu pai aqui na nossa galeria de ex-procuradores. Eu não me recordo em que... José Idelfonso Emerenciano. Não, em que... Qual a posição? O terceiro. Terceiro procurador. Então, e é isso.
subscrito aqui juntamente com a doutora Adriana. Alguém mais quer subscrever? O Ministério Público se associa, todos de acordo. E agora sim, doutora Carolina, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigada. Excelentíssimo presidente, membros da Corte, senhoras e senhores, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a acolhida carinhosa, a gentileza de vocês nas palavras, nos gestos. É um prazer estar aqui nessa Corte, um lugar com tantos amigos antigos, como por exemplo a doutora Simone, minha amiga de infância, como a Arnaud, que eu não vi por aqui, mas é padrinha do meu filho inclusive, doutora Érica Paiva, que é amiga há mais de 25 anos, doutor Vladimir, doutor Glauber, contemporâneos de faculdade, amigos mais recentes, como minha querida vizinha doutora Adriana Magalhães, como o doutor Carlos Wagner, com quem tenho o prazer de trabalhar, e também futuros amigos, como certamente serão todos os outros membros, servidores e advogados que frequentam esse tribunal. É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade suceder outros amigos queridos, como o doutor Edilson França, que é considerado nosso eterno procurador regional eleitoral. Também o doutor Ronaldo Sérgio, que é meu substituto nesse mandato, e especialmente minha antecessora imediata e amiga também há mais de 25 anos, a gente não devia dizer isso, né? Mas doutora Cibele Benevides, que atuou nessa corte com a competência, brilhantismo e eficiência que lhes são peculiares. Embora eu não tenha profunda experiência no eleitoral, eu atuei perante o TRE como substituta em 2008 por alguns meses somente e fui auxiliar do procurador eleitoral em 2006 e 2014, eu entendo que a função eleitoral é, sem dúvida, uma das mais importantes do Ministério Público. Ora, na medida em que cabe ao Ministério Público, assim como à Justiça Eleitoral, tutelar a lisura do processo eleitoral, pode-se concluir que a cada candidato que conseguimos legitimamente impugnar, estamos protegendo a sociedade, evitando a prática futura de atos criminosos, de atos de improbidade e também de má governança. Mas não nos cabe somente a tutela da lisura do processo eleitoral. Cabe-nos também a adoção de medidas que possam fortalecer a democracia, resguardar o pluralismo político e estimular a participação dos diversos segmentos da sociedade na vida política do país. De forma que o povo brasileiro, na sua diversidade, seja adequadamente representado, o que infelizmente não vem ocorrendo na prática. A realidade que vemos é que os cargos eletivos, tanto majoritários como proporcionais, continuam a ser ocupados basicamente por homens brancos de classe média ou classe alta, o que não reflete de forma alguma a sociedade brasileira, que é composta majoritariamente por mulheres, negros e pobres. O que evidencia que no nosso país há uma profunda desigualdade de participação política. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. Não podemos naturalizar essa injustiça. E eu aqui não poderia deixar de reafirmar o direito das mulheres à igualdade de tratamento e de acesso aos espaços decisórios públicos. Na história do nosso país, negligencia-se continuamente as mulheres como cidadãs e sujeitos de direito. O direito à igual participação na vida política do país ainda está em construção. Como se sabe, o voto feminino só foi conquistado depois de intensa luta, porque até então os homens nos negaram esse direito, de forma deliberada, tanto nos âmbitos constitucional quanto legislativo. Entendia-se até a década de 30, e eu estou falando em 1930, eu não estou falando em 1530, que os interesses das mulheres estariam representados pelo voto dos seus pais e dos seus maridos. Nós não tínhamos palavra. Atualmente não encontra mais guarida constitucional a exclusão das mulheres dos espaços de representação, mas essa exclusão não acontece mais de forma explícita, ela acontece de forma velada. Temos assistido à afronta às cotas eleitorais, que claramente consiste em um mecanismo de correção dessa desigualdade histórica. Muitos partidos, ao invés de desenvolverem projetos de estímulo à participação feminina e de desenvolvimento de lideranças, eles passam a usar as famigeradas candidaturas laranja, desvirtuando por completo o Instituto. Também se tenta, de todas as formas, tornar as candidaturas femininas insustentáveis, deixando de reservar-lhes os recursos necessários à realização das suas campanhas. Essas condutas precisam ser superadas.
Precisamos reforçar a ideia de que as mulheres são as mais aptas a defenderem seus próprios interesses e estimulá-las a fazê-los elas mesmas. Temas como violência contra a mulher, aborto, igualdade no mercado de trabalho e outros não podem ser adequadamente deliberados sem a presença de mulheres nos cargos eletivos. Os desafios da democracia são muitos e se renovam a cada dia. Assistimos recentemente, estupefatos, à aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, que tem o claro objetivo de intimidar a atuação principalmente dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Mas não nos curvaremos. Lutaremos permanentemente para cumprir nossa missão de aplicar a lei, concretizar as garantias e direitos fundamentais e, principalmente, fazer justiça, garantindo a manutenção do regime democrático. Continuaremos a agir com independência, força e coragem para nos mantermos à altura dos nossos deveres e responsabilidades. No desempenho da função de procurador eleitoral, pretendo dar continuidade à atividade dos meus antecessores, lutar contra a corrupção, a arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, o desvirtuamento da propaganda eleitoral e o abuso de poder em todas as suas exteriorizações, colaborando com a Justiça Eleitoral para aperfeiçoar os mecanismos que conduzam a uma eleição proba, na qual a legitimidade da soberania popular seja plenamente respeitada. Minha inspiração será o jurista natalense Seabra Fagundes, que declarou: nunca neguei direitos conscientemente, nem deferi pretensões para obsequiar com sacrifício da lei. Nunca discriminei situações idênticas para comprometer ou favorecer. A força moral do direito está na igualdade da sua aplicação, na sua aplicação acima das inclinações pessoais. Nas ditaduras é que as leis se fabricam à minuta para exterminar os inimigos do dia, como também para locupletar os bem-aventurados das graças do poder. Entendo que a lei que protegeu os adversários de ontem contra a violência deve resguardar igualmente da violência os adversários de hoje. Conto com todos vocês para me ajudarem nessa missão. Termino agradecendo primeiramente a Deus, as mulheres fortes que me criaram, minhas bisavós Preci e Mariazinha, minha avó Lourdes, minha mãe Regina e minha madrinha Lúcia Maciel. Agradeço aos queridos servidores e servidoras da PRRN que sempre estão comigo. Agradeço aos meus colegas e principalmente à minha família aqui presente, porque são eles que me dão forças para seguir dedicada à construção de um país mais justo, mais igualitário, mais livre e, sobretudo, mais democrático. Muito obrigada. Chega da vontade mesmo, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, doutora Carol. E agora sim, iniciemos os julgamentos. O primeiro deles é prestação de contas número 48, dígito 02, o ano 2017. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Não, mas não tem problema não. Está adiado esse, doutor Ricardo? É. Não mesa? Esse é aquele. Sim, tá certo. Perfeito. Então, o seguinte, prestação de contas número 33, dígito 67, ano 2016. Relatora, doutora Adriana Magalhães. Requerente PSL, por meio do órgão estadual. Advogada doutora Dandara Monteiro. Requerente Carol Diniz Fontes e Nicolas Ramon Trigueiro de Oliveira. Primeiro presidente, segundo tesoureiro, ambos sem advogado habilitado nos autos. Está em mesa, doutora Adriana? Senhor presidente, eu retirei esse processo de pauta. Perfeito. E vou reincluí-lo oportunamente. Perfeito. Então, seguinte. Petição número 119, dígito 81, o ano 2019. Relator, doutor Carlos Wagner. Requerente
PROS RN, advogado Dr. Paulo Henrique. Terceiro interessado, Partido Republicano da Ordem Social, Diretório Nacional. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, estou trazendo esse processo em mesa, independentemente de pauta, com base no artigo 67, inciso 9 do Regimento Interno desta Corte Regional Eleitoral. E o faço por dois motivos. Primeiro, pela relevância da matéria, por já ter, neste caso concreto, já decidido esta matéria que venho a apresentar, e sobretudo porque estou trazendo uma proposta de mudança de entendimento que já foi firmado em precedente anterior, relativamente inclusive a este processo. Senhor presidente, trata-se de pedido de regularização de situação de inadimplência apresentado pelo órgão estadual do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, com fundamento no artigo 83 da Resolução TSE 23.553/2017, intimados os requerentes respectivos responsáveis para a regularização da representação processual no prazo de 3 dias, o prazo transcorreu em habeas. Em petitórios acostados aos presentes autos, o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, postula incidentalmente a habilitação no feito e, em sede de tutela de evidência e ou de urgência incidental, a regularização da situação de inadimplência do órgão estadual da agremiação. O órgão nacional sustenta neste pedido incidental de tutela de urgência ou de evidência. A direção estadual não providenciou a regularização da representação processual determinada por despacho do relator neste feito, razão pela qual o órgão nacional vem perante Vossa Excelência, munido também das procurações do órgão estadual, do presidente e tesoureiro estadual, apresentar os documentos faltantes para a regularização das contas do PROS-RN. Este tribunal, ao julgar não prestadas as contas de campanha do órgão estadual do partido nas eleições de 2018, enfrentou o tema da suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário regional, deliberando que a decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6032, não tratou expressamente da resolução número 23553 de 2017, mas tão somente das resoluções do TSE 23432 de 2014, 23546 de 2017, 23571 de 2018. Não há óbice, todavia, que este tribunal também estenda os efeitos da medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6032 ao presente caso concreto, pois a redação do dispositivo correlato da resolução TSE 23553 é exatamente a mesma das normas contidas nas resoluções mencionadas no referido ato decisório, podendo ser aplicada a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, também chamada de inconstitucionalidade por atração, inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados ou por reverberação normativa. Embora os dispositivos levados ao Supremo Tribunal Federal tenham sido as 3 resoluções do TSE indicadas na decisão monocrática, a interpretação conforme não se restringia ao instrumento, mas sim a qualquer interpretação que permita a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito julgado decorrente de procedimento específico de suspensão de registro nos termos do artigo 28 da Lei 90, 96 e 95, lei dos partidos políticos. O artigo 25 da Lei das Eleições 9.504/97 estabelece a suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário como única penalidade cabível pelo descumprimento das normas sobre arrecadação e aplicação dos recursos em campanha eleitoral. A resolução 23.553 usurpa a competência do Poder Legislativo ao criar nova modalidade de sanção não prevista em lei, que seria a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário e vedar o recebimento do pedido de regularização com efeito suspensivo, em dissonância com a regra incerta no artigo 300 do Código de Processo Civil. Uma vez criado, ao partido é assegurada autonomia para definir as regras quanto à duração de seus órgãos permanentes e provisórios, nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Política de 1988.
o que retira da Justiça Eleitoral a competência para extinguir e suspender órgãos partidários, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 28 da Lei 90, 96, 95, não aplicáveis ao caso concreto. O caso reúne todos os elementos necessários ao deferimento, alternativamente, da tutela da evidência, com fundamento no artigo 311, incisos 2 e 4 do Código de Processo Civil, considerando que as alegações estão devidamente comprovadas documentalmente. Tutela da urgência, quando demonstrada a probabilidade do direito, documentos que instruem o pedido de regularização em medida cautelar concedida na ADI 6032, com efeito erga omnes, e o perigo na demora, o fato de o órgão estadual do PROS no Rio Grande do Norte estar suspenso desde abril de 2019, viabilizando o registro de nova direção para sanar as irregularidades deixadas pela gestão suspensa e prosseguir com as atividades políticas do órgão partidário neste Estado. Ao final, requer o deferimento da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, alternativamente para suspender a penalidade imposta ao órgão regional do PROS no processo 060-1599-31, 2018, no mérito pugna pela confirmação da tutela de evidência ou urgência, para que seja deferido o pedido de regularização das contas de campanha do órgão estadual do partido nas eleições de 2018, revertendo a suspensão do registro ou da anotação da referida direção partidária ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, não desconheço a posição que foi firmada por este tribunal quando teve a oportunidade de julgar o processo 060-1599-31, 2018, 620, onde, naquela oportunidade, esta Corte entendeu que a decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes na ADI 6032 não se aplicaria à hipótese porque aquele julgado vinculante na ADI, aquela medida cautelar, se referia a 3 outras resoluções do TSE. E o caso concreto que estava a se julgar era da resolução do TSE 23.553/2017, que é aquela que estamos nos baseando para julgar as ações de prestação de contas neste tribunal, neste momento. No entanto, eu fui analisar os julgados monocráticos que foram proferidos posteriormente a essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, cautelarmente, e percebi que existem 2 julgados do próprio Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é a reclamação número 35.461 do Amapá, de relatoria do ministro Celso de Mello, onde há uma expressa referência a este entendimento que foi proferido monocraticamente pelo ministro Gilmar Mendes, na ADI 6032, que defende a mesma linha de raciocínio, defende a mesma fundamentação e utiliza como base das suas razões de decidir exatamente a mesma ratio decidendi e a mesma fundamentação, que consiste em um quê? Que não poderia a resolução do TSE, qualquer que seja ela, estipular uma sanção que não estivesse previamente estipulada em lei. É de conhecimento de todos que a lei dos partidos políticos passou por uma série de alterações, e a última alteração que ocorreu foi promovida com a inclusão do artigo 37A pela Lei 13.165 de 2015, que estabeleceu como sanção para a hipótese de julgadas as contas como não prestadas, a sanção de suspensão dos recursos do fundo e a responsabilização dos responsáveis pela omissão na forma da lei. A resolução, não apenas a 23.553, que é esta que estamos a examinar, mas as outras anteriores, também estipularam a mesma sanção. Rigorosamente a mesma sanção, que seria a suspensão do registro ou da anotação do órgão estadual do partido. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não se faz qualquer análise que pudesse identificar alguma peculiaridade nessas resoluções que não estaria, evidentemente, presente, aí é o que eu digo, não estaria presente
no âmbito da Resolução 23.557. É inegável que as decisões proferidas, ainda que monocraticamente, no controle abstrato de constitucionalidade das normas, têm uma transcendência de seus motivos determinantes que orientam o intérprete a analisar aqueles fundamentos e aqueles fundamentos incidem no caso concreto. Embora, em princípio, possa parecer salutar o poder regulamentar da Justiça Eleitoral, estabelecer sanções para estabelecer uma melhor lisura, uma maior respeitabilidade à prestação de contas, é certo que, por outro lado, não pode usurpar o poder legislativo de estabelecer sanções, até porque aqui estamos diante do direito sancionatório. E no âmbito do direito sancionatório, devemos observar, como é de conhecimento de todos, o princípio da legalidade. Aqui, me parece que foi criada uma figura de uma sanção híbrida, uma parte prevista em lei e outra parte prevista em resolução. E esta linha de raciocínio ela foi rechaçada nesta decisão proferida em ADI, que eu entendo que se aplica perfeitamente à hipótese da resolução 23.553 de 2017. Veja que a sentença que julga as contas não prestadas não tem o condão de cancelar, nem mesmo suspender o partido no âmbito nacional de imediato. Ora, se em relação ao partido no âmbito nacional a legislação eleitoral prevê um procedimento específico para o cancelamento do registro, parece coerente que para os órgãos regionais ou municipais, estamos aqui a decidir um órgão regional, consequência análoga também seja precedida de processo específico, no qual se possibilita o contraditório e ampla defesa. Logo, as normas impugnadas, ao determinar a suspensão do registro ou anotação do partido como consequência imediata do julgamento das contas, padecem de vício de inconstitucionalidade por violarem o devido processo legal, due process of law. De acordo com as raciones decidentes fixadas na decisão proferida na medida cautelar ADI 6032, a lei dos partidos políticos sufragou opção clara e inequívoca de quais sanções hão de incidir na situação de julgamento das contas partidárias, como não prestadas, não fazendo, portanto, qualquer referência à suspensão de registro ou de anotação dos órgãos estaduais ou municipais, ressalvada a hipótese de cancelamento de registro, que necessitaria de prévio procedimento especificamente neste sentido. É sabido e consabido que a concessão de medida liminar em ADI gera efeitos vinculantes e erga omnes, de modo que a determinação contida em seus fundamentos determinantes deve ser de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Faço aqui um registro também da existência de uma portaria desta Corte, no sentido de que, considerando a liminar concedida na ADI 6032, determinou que, na hipótese de decisão que julga as contas como não prestadas, a seção de jurisprudência, legislação e dados partidários se abstenha de registrar os casos de suspensão das anotações dos partidos no sistema de gerenciamento de informações partidárias constantes dos acordos desta Corte ou de decisões dos juízes eleitorais nas hipóteses abarcadas pela ADI 6032. Claro que nos estritos termos em que foi o julgamento de mérito do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha proposta, sem qualquer cavalo de batalha, não é que eu verifico que, se em relação às resoluções anteriores do TSE há uma portaria desta Corte, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo menos ainda monocraticamente, dizendo que não podem incidir as sanções que foram estabelecidas por resolução do TSE, não me parece coerente sistemicamente entendermos que uma resolução que não está no objeto da discussão da ADI, mas tem uma redação rigorosamente idêntica,
venha um órgão eleitoral dizer o contrário, dizer que, porque não está incluído no objeto de análise da ADI, embora se trate de fato de regra idêntica, que realmente a regra é idêntica, não existe nenhuma sutileza que possa diferenciar a redação dessas resoluções, o entendimento seria diferente. Este entendimento não é obrigatório, por isso que mas eu exteriorizo aqui apenas a minha posição de que, de fato, se há uma sinalização, se há outros ministros também chancelando no Supremo Tribunal Federal, e por isso eu considero que isso esse aspecto é um fato novo, um fato superveniente. De fato, correta a decisão desta Corte naquela oportunidade em que julgou como não prestadas as contas e não fez incidir, neste caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque só havia a decisão do ministro Gilmar Mendes naquela oportunidade. Mas agora eu considero que o fato superveniente consiste na existência de outras decisões acompanhando este entendimento vinculante e se posicionando numa linha que é coerente, de coerência. Ora, se o Supremo provavelmente vai considerar que houve uma exorbitância do poder regulamentar da Justiça Eleitoral ao estabelecer determinadas sanções por meio de resolução, porque decidiria diferentemente em relação a esta resolução agora, que é a 23.553. E por essa circunstância, senhor presidente, considerando esses aspectos, eu voto no sentido de deferir a tutela de urgência antecipada para sustar a penalidade de suspensão do registro, anotação do órgão estadual partidário, do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, no Rio Grande do Norte, em decorrência do acórdão proferido na prestação de contas 6015-99-31, 2018, 620, que julgou como não prestadas as contas do órgão estadual do partido relativas às eleições de 2018. E também deferir a habilitação do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, na qualidade de assistente litisconsocial, conforme o artigo 124, porque esse pedido de regularização ele foi feito originariamente pelo Diretório Estadual e veio depois a postular este pedido de tutela de urgência ou de evidência incidentalmente, posteriormente. Então ele assume aí uma função de assistente litisconsocial, porque os efeitos da decisão repercutirão nele também como Diretório Nacional. Daí a figura de intervenção de terceiros, assistência litisconsocial, conforme estipula o artigo 124 do Código de Processo Civil. Então é como voto, senhor presidente. Eu peço até desculpas, porque eu fiz toda essa construção, porque se trata de uma proposta de mudança de entendimento da Corte em relação a este processo. Perfeito. Estamos aqui a julgar. Esse processo seria o 601, 599? É isso? Exatamente, 31. E foi da relatoria do juiz Glauber. Exato. Alves, né? Exato. Eu acho que é o único que a gente se debruçou sobre essa matéria. Doutor José Dantas de Paiva. Eu vou pedir visto, senhor presidente, do processo. Alguém quer adiantar o voto ou aguarda o pedido de vista? Todos aguardam? Aguardo o pedido de vista. Após o voto do relator, acolhendo o pleito formulado, pediu vista dos autos, o doutor José Dantas de Paiva. Os demais disseram aguardar o voto vista. Desembargador Cornélio, eu vou ter que me ausentar, passa a presidência a Vossa Excelência. Tem 2 processos na relatoria, mas aí Vossa Excelência passa ao desembargador Vladimir. Peço permissão. Recebo a presidência e dando seguimento aos julgamentos. Os 2 passam da minha relatoria, então passo a presidência ao juiz Vladimir Capistrano. Recebo a presidência e chamo a julgamento a prestação de contas 0601-09962
requerente à Democracia Cristã, pelo seu órgão regional, advogado Davi Dionísio da Silva Alves, e responsáveis Odair Alves Diniz e José da Mata Lopes, sem advogados indicados. Processo da relatoria do desembargador Cornélio. Tem a palavra, desembargador Cornélio. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Democracia Cristã nas eleições de 2018 em observância à previsão contida na resolução TSE 23553 de 2017. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos sem diligência. Intimada para se manifestar, a agremiação partidária não se manifestou. Após parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas e pelo recolhimento da importância de R$ 5.000 ao Tesouro Nacional. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e com o recolhimento horário da mencionada quantia. O relatório. Alguma observação sobre o relatório? Aprovado. Pode votar. Na espécie, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, em análise aos autos, assentou a existência das seguintes irregularidades. 1. Intempestividade na prestação das contas. 2. Ausência de procuração do tesoureiro partidário. 3. Preenchimento errôneo do campo, unidade da federação, município, em doações estimadas ao candidato Alisson Lopes Pinto. 4. Não apresentação de recibos eleitorais pertinentes a doações de recurso financeiro do partido para alguns candidatos. 5. Atraso na abertura de conta bancária. 6. Pagamento de despesas advocatícias com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E 7. Dívidas de campanha no valor de R$ 5.079,66. Para melhor compreensão da matéria, passemos a análise individual de cada irregularidade acima apontada. A primeira delas seria a intempestividade na apresentação das contas, contrariando o disposto no artigo 52, caput da citada resolução. Eis que o prazo final para a apresentação se ultimou no dia 6 de novembro de 2018. Porém, conforme destacado pelo setor técnico, a agremiação partidária somente as apresentou no dia 9 de novembro de 2018, portanto fora do prazo legal. A impropriedade detectada, contudo, pode ser compreendida como meramente formal, porquanto não ocasionou prejuízo à análise das contas apresentadas, conforme esse tribunal tem decidido. Além disso, foi detectada a ausência de procuração otorgada pelo tesoureiro partidário. Seria o item 2, em descumprimento do artigo 101, inciso 3 da mencionada resolução. Todavia, considerando que o partido constitui advogado e, portanto, enquanto devidamente representado, tal falha não tem um condão de macular as finanças, conforme a gente também já tem decidido aqui. Foi ainda verificada a divergência na prestação de contas em exames em relação à prestação de contas do candidato Alisson Pinto. Porém, foi verificada pelo setor técnico que a dissonância decorreu de equívoco do partido no campo unidade da federação, município, ao serem cadastradas as doações estimadas do partido àquele candidato, já que foi registrado Rio de Janeiro, ao invés de Rio Grande do Norte, em observância ao artigo 9 também ao parágrafo 10º e artigo 56, inciso 1, letra G, da resolução 23.553. Em relação ao item 4, que seria a não apresentação de recibos eleitorais pertinentes a ações de recursos financeiros do partido para alguns candidatos, o setor técnico reconheceu a responsabilidade dos candidatos pela emissão de recibos. Porém, destacou que, nos termos do artigo 72, caput da resolução 23.553, é responsabilidade do partido exigir sua via para as fins de comprovação quando requerida pela Justiça Eleitoral. Na espécie, foram identificadas as doações financeiras e foi possível verificar o seu trânsito pela conta do partido, sendo aposta pela Comissão de Análise de Contas a ressalva de que a ausência dos recibos eleitorais não permitiu esta comissão um exame mais detalhado acerca das doações em evidência. Quanto à falha descrita no item 5, que seria o atraso na abertura de conta bancária,
Cumpre ressaltar que a Resolução 23.553, em seu artigo 10, prescreve a obrigatoriedade para os partidos e candidatos abrir conta bancária específica de campanha e determinado em seu artigo, em seu parágrafo 1º, inciso 2, que tal abertura ocorra até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Na espécie, a abertura da conta bancária ocorreu 2 dias depois de iniciado o prazo, ou seja, foram 2 dias de atraso, sendo consignado pelo setor técnico a impossibilidade de aferir, abre aspas, a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais, fecha aspas, e que não foi apresentada justificativa técnica ou motivo de força maior para a dita extemporaneidade. Eu cito aqui algumas decisões deste tribunal e de outros. No caso em apreço, em que houve movimentação financeira de recursos pela agremiação partidária durante a campanha, e diante do que, ponderado pelo setor contábil, o vício em exame não pode ser considerado meramente formal. Quanto ao pagamento de despesas advocatícias e do recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, item 6, cumpre analisar o que é previsto no contrato a que se refere o ID 340121. Eu transcrevo a cláusula do contrato. E, na espécie, portanto, foram utilizados recursos do Fundo Especial de Campanha para pagamento de serviços advocatícios relacionados à defesa dos interesses em processo judicial, mais especificamente em registro de candidatura junto a este TRE. Ocorre que a utilização de recursos de campanha para a contratação de serviços prestados por advogado deve se restringir a serviços de consultoria jurídicas, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da mencionada resolução. Já as despesas referentes à contratação de serviço de advocacia relacionada à defesa de interesse do candidato em processo judicial, que é a hipótese dos autos, não caracterizam os gastos eleitorais e, portanto, não podem ser pagos com recursos de campanha, nos termos do parágrafo 3º do dispositivo retromencionado. Assim, considerando que a prestação de serviço do causito não se restringiu à prestação de serviço de consultoria e assessoria, abrangendo também a atuação em processos judiciais, há de incluir a vedação acima referida, implicando ainda no recolhimento da importância de R$ 5.000 ao Tesouro Nacional. No pertinente às dívidas de campanha, que é o item 7, no valor de R$ 5.079,66, não foi observado o disposto no artigo 35, parágrafo 2º e 3º, e também 5º e 6º da mencionada resolução. Acerca dessa temática, cumpre esclarecer, conforme salientado pelo setor técnico, o seguinte, abre aspas, no caso de dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários, não é necessária a autorização da direção nacional do respectivo partido, devendo, todavia, se observar os requisitos contidos nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, fecha aspas. Ocorre que, diante da ausência de documento previsto nos dispositivos legais acima transcritos, persiste o vício contábil, na esteira do que já decidido por este Tribunal Regional Eleitoral e cito julgado. Na hipótese, tem-se um conjunto de irregularidades que, somadas, indubitavelmente compromete o contexto contábil, sendo imperioso destacar que somente essas duas últimas irregularidades já atingiram o percentual aproximado de 12% do recurso de campanha. Logo, inaplicáveis na espécie os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar com ressalvas a prestação de contas, dada a indiscutível mácula em sua transparência e regularidade. Em face da prescrição contida no artigo 77, parágrafo 4º e 6º da Resolução 23.553, entendo razoável fixar a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses. Ante o exposto, pela desaprovação das contas apresentadas pela Democracia Cristã relativa às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, para inciso 3 da Resolução 23.553, e também determinam: primeiro, a suspensão do recebimento de cota do fundo partidário pelo período de 3 meses. 2. Devolução ao Tesouro Nacional da importância de R$ 5.000, referente à autorização indevida de recurso do Fundo Especial de Campanha, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da mencionada resolução. É como voto. Alguma divergência? Não.
Com o relator. Com o relator. Então, o tribunal, unanimidade, desaprovou as contas apresentadas pela Democracia Cristã relativas às eleições de 2018, nos termos do voto do relator. Eu chamo agora a julgamento a prestação de contas 0601-392-32. Também da relatoria do desembargador Cornélio. Desembargador, peço que Vossa Excelência, por favor, identifique as partes, que aqui deu um problema no sistema e não está sendo possível. Aqui tem um requerente democratas, DEM e RN estadual, responsável Raimundo Alves Maia Júnior, e o relatório. Trata-se de prestação de contas democratas, DEM, referente às eleições de 2018. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidária emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos de diligência para que o partido sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. Após manifestação do partido, com a apresentação de documentação complementar, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas do partido referentes às eleições de 2018, com a imposição da sanção prevista no parágrafo 6º do artigo 77 da mencionada resolução, que é 23.553, que tanta gente repete aqui. É o relatório. Algum esclarecimento? Aprovado. Vossa Excelência pode votar. Inicialmente, verifiquei as contas e o exame foram apresentados intempestivamente, no dia 23 de agosto de 2018, fora daquele prazo estabelecido no artigo 52. Não obstante, o partido providenciou a entrega da sua prestação de contas complementar, sanando essa irregularidade. Após a apresentação de documento em sede de diligências, a secção de análise de contas eleitorais apontou que subsistiram as seguintes falhas. 1. Entrega intempestiva dos relatórios financeiros. 2. Realização de gastos em data anterior à prestação de contas parcial, mas não informadas à época. E 3. Na aplicação do percentual mínimo dos recursos movimentados do fundo partidário. Quanto ao descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro, pertinente a 3 doações financeiras, cumpre destacar que, apesar da inobservância ao artigo 50, inciso 1 da Resolução 23.553, não houve omissão de recurso, o que reveste dita falha da natureza meramente formal, conforme temos decididos aqui. No que pertinem ao item 2, os valores omissos na prestação de contas parcial, refere-se a doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informadas à época. Ocorre que, muito embora tenha havido omissão na prestação de contas parcial, foram registradas informações na movimentação contábil final, inexistindo prejuízo à fiscalização por parte desta justiça especializada, tendo em vista tratar-se de uma irregularidade meramente formal. Então, essa segunda irregularidade também considerando como formal, conforme o entendimento desse tribunal. Por fim, constatou-se que o partido não aplicou o percentual mínimo de 30% de recurso oriundo do fundo partidário em candidaturas femininas. É o item 3, conforme exigido pelo artigo 21, parágrafo 4º e 5º da Resolução 23.553. De fato, conforme relatado no parecer até conclusivo, o diretório do partido deveria ter destinado à cota de gênero o valor mínimo de R$ 158.338,52, mas apenas destinou R$ 148.000, valor esse correspondente a 28,04% do total de despesas pagas pelo diretório partidário com recurso do fundo partidário. Verifica, portanto, que o partido descumpriu a regra legal destinando a menor uma diferença percentual de 1,96%, o que caracterizou uma distribuição indevida de recursos públicos do fundo partidário. Ocorre que, em razão do pequeno valor envolvido, a irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário não enseja a desaprovação das contas. Trago neste sentido julgado do TE Distrito Federal, que, embora se refira ao percentual de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que deve ser utilizado em candidatura feminina, pode ser, por analogia, aplicada à situação em análise.
e eu transcrevo o julgado do TRE de Brasília, e lá no item 3 diz o seguinte: a regularidade da aplicação de recurso do Fundo Especial de Campanha, que deveria ser destinado a campanhas femininas, nem seja desaprovação das contas em razão do pequeno valor envolvido, 6.580, que corresponde a apenas 0,29% do total da arrecadação. A sanção suficiente para reprovar a conduta é o recolhimento do valor aplicado e regulamento ao Tesouro Nacional, pois a aprovação com ressalva não impede a devolução de recursos indevidamente utilizados, conforme prescreve o artigo 82, parágrafos 1º e 2º da citada resolução. Logo, no que concerne a utilização de recursos do valor de R$ 10.338,52, oriundo do fundo partidário em candidatura masculina, entendo que a irregularidade no caso não seja a desaprovação das contas, porém o valor aplicado do regulamento deve ser recolhido aos cofres da União. Impõe-se a aprovação com ressalva das contas, além do recolhimento do valor mencionado ao Tesouro Nacional, referente aos recursos devidamente utilizados. Com efeito, as falhas horas apontadas não maculam a movimentação contábil, incidindo na espécie o disposto no artigo 30, parágrafo 2º, letra A, da Lei 9.504, segundo o qual erros formais ou materiais relevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometeram o seu resultado, não acarretarão sua rejeição. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Seção de Análise de Contas Eleitorais, voto pela aprovação com ressalva das contas apresentadas pelos democratas, DEM, referente às eleições de 2018, sem prejuízo do recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, da importância de R$ 10.338,52, referente à regularidade na aplicação do fundo partidário na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 82 da resolução do TSE. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como voto, Vossa Excelência. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor José Dantas. Com o relator, senhor. Doutor Ricardo. Também com o relator. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, à unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas apresentadas pelo Democratas referente às eleições de 2018 nos termos do voto do relator. Não tendo mais processo da relatoria do desembargador Cornélio, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência e agradeço. Doutor Vladimir. Na sequência, o embargo de declaração da prestação de contas 0600-987-93 de 2018. Relator, juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira. Assunto prestação de contas. Cargo de deputado estadual, eleição em 2018. Embargante Gustavo Régio Torquato Fernandes. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes e opostos por Gustavo Régio Torquato contra acórdão prolatado por esta Corte Eleitoral em sessão ordinária ocorrida em 11 de setembro de 2019, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente. Transcrevo no relatório a integralidade do acórdão, a ementa do acórdão embargado, e sigo que, em suas razões, o embargante sustenta a imprescindibilidade de integração do julgado para suprir a omissão relativa à ausência de deliberação desta Corte Eleitoral quanto à aplicação na hipótese em tela dos artigos 75 e 76, parágrafo 1 da Resolução 23.553 de 2017, os quais resguardariam a necessidade de sua intimação para pronunciamento acerca do parecer emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral, que teria, no seu entender, consignado fundamentação diversa da lançada pelo órgão fiscal e sobre a qual não teria tido a oportunidade de se manifestar previamente ao julgamento da causa. Indicou o intuito de pré-questionamento das matérias invocadas nos termos da súmula número 98 do STJ. Pugna ao final pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, só para mais uma vez reiterar o meu impedimento, que eu não participei do julgamento da prestação, então, sendo assim, não participo também dos embargos. Pois não, registrado o impedimento. Senhor presidente, o caso aqui é de relativa simplicidade. A parte embargante, que é o prestador de contas, pede que seja aplicado os artigos 75 e 76, e mais particularmente o parágrafo 1 do artigo 76 da Resolução 23.553. Aqui o embargante sustenta que
não teve vista do parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral, e essa previsão estaria contida no parágrafo 1 do artigo 76 da resolução. No entanto, eu estou rejeitando esta argumentação, porque, na verdade, o dispositivo diz que somente será aberta vista ao prestador de contas do parecer ofertado pelo Ministério Público quando no parecer constar motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico. Aqui o que houve não foi isso. Apenas um juízo que foi feito pelo Ministério Público Eleitoral, diverso, mas em relação ao mesmo fato. Enquanto os mesmos fatos foram identificados pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais e a comissão entendeu que deveria haver aprovação com ressalvas, o Ministério Público Eleitoral, com base nos mesmos fatos, nenhum outro fato novo, chegou à conclusão de que as contas deveriam ser desaprovadas. Então não houve aí, portanto, fato novo que não havia sido já apontado pelo parecer conclusivo da Comissão de Análise de Contas e que foi considerado pelo Ministério Público, porque aí sim, se tivesse apontado o Ministério Público Eleitoral um fato novo não identificado pela Comissão de Análise de Contas, teríamos uma situação de violação contraditória e ampla defesa, o que não ocorreu neste caso, e por esses motivos eu estou rejeitando os embargos. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. A unanimidade, nós temos o voto do relator. Na sequência, o processo número 4, prestação de contas 0601 540 43 2018. O relator o mesmo. Prestação de contas também, cargo de deputado estadual 2018. O requerente José Idalécio Gomes Fernandes. Com a palavra o relator. Traço de prestação de contas apresentado por José Idalécio Gomes Fernandes, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, referente à movimentação de recursos na campanha eleitoral de 2018. Instado a se manifestar sobre o parecer preliminar apresentado pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais, o prestador de contas deixou passar em habeas o prazo e, em sequência, a comissão emitiu um parecer conclusivo identificando 3 irregularidades. A primeira delas, a ausência de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do fundo partidário, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de recursos privados, outros recursos. Segunda irregularidade, doações diretas recebidas de outro candidato, mas não registrada pelo prestador de contas na escrituração contábil. E a terceira irregularidade é a existência de dívidas de campanha decorrentes do não pagamento de despesas contraídas pela candidatura no montante de R$ 2.500, sem assunção pelo partido. Constatando a existência dessas 3 irregularidades, a comissão opinou pela desaprovação das contas, no que foi acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral, também opinando pela desaprovação das contas. É o breve relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto de Vossa Excelência. Eu estou reconhecendo, senhor presidente, em relação às 3 irregularidades, que há motivos suficientes para a desaprovação das contas. A primeira delas que seria a ausência dos extratos bancários que contemplam todo o período de campanha da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu estou entendendo que há indícios de movimentação de recursos financeiros não transitados pelas contas bancárias, tendo em vista a ausência de quitação de parte das despesas. Este motivo é, por si só, suficiente, considerado natureza grave, a ensejar a desaprovação das contas. No mais, tem outra irregularidade identificada, doações diretas realizadas pelo candidato não informados pelo prestador de contas no ajuste contábil. Também entendo que, em razão do silêncio do prestador de contas em bem explicitar, o vício persiste, comprometendo, portanto, a transparência e a lisura da prestação de contas apresentada. E, por fim, existência de dívida de campanha sem assunção pelo partido. Este motivo também leva à desaprovação das contas, por entender que o prestador, embora também intimado, não apresentou documentação comprobatória dessa assunção de dívidas pelo respectivo partido político, remanescendo despesas contraídas pela candidatura sem a devida quitação. E, portanto, isso se reconhece como falha grave que compromete o controle exercido pela Justiça Eleitoral, sobretudo porque
parece caracterizar indício de movimentação financeira à margem de contas bancárias específicas da campanha. Diante de todos esses aspectos, as 3 irregularidades, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de desaprovar as contas apresentadas pelo candidato José Idalécio Gomes Fernandes, postulante ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator. Então, unanimidade pela desaprovação das contas, nos termos do voto do relator. Na sequência, o processo de número 5, embargo de declaração do relator juiz Ricardo Tinoco de Góes. O processo é o 601-346-43-2018. Com a palavra o relator. Trata-se de embargo de declaração opostos em face à decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim emendado. Eu estou aqui fazendo destaque da ementa do acórdão, que está disponibilizado a Vossas Excelências, e prossigo. A embargante alega que as irregularidades apontadas nos itens 4.3, 4.4 e 4.5 do parecer conclusivo, que ensejaram a desaprovação das contas, encontram-se sanadas. Afirma ainda que, abre aspas, é pertinente que reste extremo de dúvidas se, para aprovação das contas, faz necessário que elas estejam de fato em condições para tanto, ainda que eventualmente tal condição fática seja demonstrada intempestivamente, como é o presente caso, ou, além da realidade fática jurídica capaz de justificar a aprovação, seria imprescindível sua demonstração. Pede ao final que sejam acolhidos os embargos, conferindo seus efeitos infringentes para aprovar as contas prestadas e ao relatório. Relatório aprovado. Com voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, superando essa parte introdutória, que é meramente conceitual e que alude à natureza vinculante ou vinculativa da espécie recursal em tela, eu prossigo aqui dizendo que, inicialmente, afirma o embargante que a irregularidade apontada no item 4.3 foi sanada com a retificação na prestação de contas do então candidato Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. De fato, a falha já havia sido suprida, conforme registra a unidade técnica em seu parecer conclusivo. Porém, ao contrário do que alega o embargante, tal ponto não foi considerado na decisão embargada como motivo para a desaprovação das contas. E sequencio. No outro pórtico, a embargante alega que as despesas apontadas no item 4.4 do parecer técnico foram declaradas na prestação de contas, assim como encaminhadas todas as notas e documentos comprobatórios dela relacionadas. No entanto, conforme se pode constatar nos documentos apresentados pela embargante, antes do julgamento da prestação de contas, e aqui eu faço referência às notas fiscais, apontadas na tabela constante no parecer contábil, não foram apresentadas, tendo sido realizada sua juntada apenas em sede de embargos, o que não é admitido em sede recursal por ter se operado a preclusão, já que a candidata foi devidamente intimada para tanto e não o fez oportunamente. E aqui eu cito alguns excertos que dão suporte a esse fundamento. E caminhando para o fim, eu digo: a embargante argumenta que, abre aspas, todas as despesas solicitadas no item 4.5 do parecer técnico, que se refere à suposta ausência de nota fiscal, não corresponde à realidade, uma vez que foram encaminhadas, e faz-se nova juntada neste momento. Da mesma forma, do item anterior, os documentos fiscais aqui referenciados, indicados no item em referência do parecer técnico, não se encontram entre os documentos juntados pela candidata. A sua juntada se deu apenas no momento da apresentação dos embargos em tela. Conforme sabido, os embargos de declaração não se prestam a promover a repreciação da causa, mas tão somente a ajustar e corrigir deficiências do aresto fundadas em omissão, obscuridade, contradição ou erro. Verifica-se no presente caso que a parte embargante, por estar inconformada com o resultado do julgamento, objetiva apenas rediscutir a matéria já decidida. Nesse sentido, refutando as alegações do embargante e reconhecendo que não há qualquer vício a justificar o provimento do recurso, eu concluo votando pelo conhecimento dos embargos, mas negando o provimento aos mesmos. É como voto. Há alguma divergência? Com o relator. Então, unanimidade, nós temos o voto do relator pela rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o processo da relatoria também do juiz Ricardo Tinoco, o 601, 048, 51, 2018. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato Leandro Palharini, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018.
Em atendimento à previsão contida na Lei de Regência e na Resolução 23.553. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em igual sentido. É o relatório. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. E nós já temos decidido situações análogas aqui com certa frequência. A análise feita pela comissão não identificou qualquer irregularidade relacionada à identificação e ilicitude da origem e comprovação dos gastos. Com relação à movimentação financeira, a comissão pontuou que as informações bancárias trazidas pelo candidato estão em conformidade com os dados eletrônicos do sistema SPC Web. Não haver indício de realização de despesas de campanha custadas com recursos movimentados à margem das contas bancárias. Nesse sentido, estou, portanto, concluindo o voto em consonância com o parecer contábil da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação das contas de Leandro Palharini. Como voto? Todos de acordo? Com o relator. Com o relator. Então, unanimidade do sistema do voto do relator. Na sequência, o processo de número 7, prestação de contas de número 0601, 0391, 2018. Relator, juiz Vladimir Soares Capistrano. Requerente, Petrônio Souza Spinelli. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se da prestação de contas de Petrônio Souza Spinelli, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Após a publicação do edital, houve ciência do Ministério Público e não houve impugnação. Em manifestação inicial, a Comissão de Análise de Contas pediu relatório pugnando pela notificação do candidato para manifestação acerca das inconsistências. E o candidato, devidamente notificado, apresentou esclarecimento e fez juntar diversos documentos nos IDs identificados no voto. Após a manifestação do candidato, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas e a Procuradoria emitiu parecer no mesmo sentido. E na noite de ontem, o prestador apresentou nova manifestação, por meio da qual basicamente reforça a argumentação expendida e junta nota fiscal cuja existência fora identificada em procedimento de circularização. Ele apenas juntou um documento que o próprio setor de contas já havia identificado. E é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, faço essas afirmações aqui de ordem doutrinária e jurisprudencial, vou superar, Vossas Excelências já são por demais sabedores. Em seguida, apresento aqui um quadro demonstrativo das receitas financeiras e estimáveis em dinheiro. E, em seguida, falo sobre as inconsistências apresentadas. Na espécie, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais ofereceu parecer técnico conclusivo pela desaprovação ante a presença das seguintes inconsistências: insuficiente comprovação de gasto eleitoral, omissão de despesa e contratação irregular de serviços de advocacia. Antes de proceder à análise individual dos apontamentos técnicos, cumpre registrar a manifesta ausência de prejuízo no ato decisório por meio do qual esta relatoria indeferiu pedido de novo prazo para apresentação de documentos complementares. A inafastabilidade de tal conclusão está no fato de que, desde a protocolização do pedido indeferido, já se passaram mais de 3 meses. E analiso agora cada uma das inconsistências. Insuficiente comprovação de gasto eleitoral. Sob tal aspecto, a Comissão de Análise de Contas concluiu que o prestador não comprovou adequadamente a despesa relacionada à contratação do serviço de impulsionamento de conteúdos publicitários em rede social do Facebook, no valor de R$ 900, tendo em vista que não foi trazido aos autos o documento fiscal correspondente. Embora não tenha juntado a nota fiscal, os documentos apresentados pelo candidato são idôneos e estão em harmonia com a movimentação financeira constante dos extratos bancários e com as informações lançadas no Sistema de Prestação de Contas, o SPCE, fazendo, portanto, prova da regularidade da contratação inquinada na forma do disposto na literalidade do parágrafo 1º do artigo 63 da Resolução de Regência. E aqui eu transcrevo o dispositivo da resolução. A propósito, foi esse o entendimento vertido no acórdão recentemente exarado por este egrégio tribunal no julgamento de caso de inegável similitude fática, a prestação de contas 600.951.51, julgado no dia 11 de setembro. E eu aqui transcrevo a ementa daquele julgamento. E continuo. De sorte que, quanto ao ponto, nada há a censurar. Demais disso, a baixa expressividade percentual da inconsistência autoriza a mitigação da exigência, nos conformes da iterativa jurisprudência eleitoral. E só destacando para Vossas Excelências, essa inconsistência específica ela representa 2,36% do total de despesas. Eu digo que não há inconsistência, ainda que houvesse, não há irregularidade, ainda que houvesse, é de baixa expressividade. E passo para o ponto seguinte, a omissão de despesa. De modo geral, a jurisprudência muito orienta que a existência de notas fiscais emitidas em nome de candidaturas e não informadas no ajuste contábil respectivo denota omissão de dispêndio de campanha.
Irregularidade grave para cujo saneamento exige-se a comprovação do cancelamento dos documentos fiscais nos termos da legislação tributária. No caso concreto, por meio dos mecanismos de controle utilizados pela Justiça Eleitoral, foram identificadas notas fiscais no montante de R$ 769,08, emitidas em nome da candidatura e não registradas em sua prestação de contas, o que, segundo o entendimento do órgão técnico, revela indício de omissão de gastos. O apontamento reclama análise de acordo com a natureza das contratações, a saber, porque são contratações de duas naturezas distintas. Uma, a contratação de intermediadora de financiamento coletivo, no valor de R$ 173,29, e as outras no valor de R$ 595,79. Quanto ao primeiro tipo, tem-se que os documentos fiscais não refletem os débitos constantes dos correspondentes extratos bancários. Ocorre que isso encontra explicação nas peculiaridades dessa nova modalidade de arrecadação de recursos financeiros de campanha. É que, consoante situação verificada no julgamento da prestação de contas 600, 951 e 51, aqui também os valores relacionados à contratação do serviço de financiamento coletivo de campanha foram cobrados pela instituição intermediadora contratada antes dos repasses dos valores doados ao candidato, circunstância, conforme consignado naquela sentada, estranha ao domínio do prestador, e em face da qual restou inviabilizado o lançamento dos débitos bancários no tocante ao referido gasto eleitoral. De sorte que, ante tal singularidade, cabe ao candidato beneficiado apenas informar em suas contas de campanha os valores líquidos das doações entabuladas mediante esse mecanismo arrecadatório. Porquanto, o registro dos gastos com a contratação do serviço, que são aqueles valores expressos nas notas fiscais encontradas, geraria inevitavelmente uma falsa dívida de campanha ou pagamentos em duplicidade. E aqui só explicitando para Vossas Excelências, nesse mecanismo de financiamento coletivo contratado pelo candidato, no momento do repasse do valor arrecadado pelo financiamento coletivo para a conta do candidato, a própria empresa já abate do repasse o valor devido pela administração do serviço, ou seja, repassa para o candidato o valor líquido, já descontado que o candidato deve à empresa. Portanto, se o candidato lançar na sua contabilidade um pagamento, ou o pagamento será em duplicidade ou apresentar-se-á uma falsa dívida de campanha, porque a dívida de verdade já foi paga mediante o repasse apenas do valor líquido. Isso está no contrato do candidato com a empresa intermediadora da arrecadação de financiamento coletivo. E essa nota fiscal, elas refletem exatamente essa diferença entre o valor bruto arrecadado e o valor líquido repassado ao candidato. Estando, pois, as circunstâncias assim delineadas, entendo que a inconsistência em tela autoriza, quando muito, a anotação de ressalvas à aprovação das contas. A seu turno, no que toca às outras notas fiscais, uma no valor de R$ 145,79, emitida pelo Facebook, e outra no valor de R$ 450, emitida pela RF Serviço de Confecções Eireli, a situação descortinada é outra, notadamente porque sequer houve por parte do prestador quaisquer esclarecimentos, o que apenas vem a corroborar a mácula ventilada no parecer técnico, mercê da presunção de veracidade de que gozam os documentos fiscais validamente emitidos. Remanesce, portanto, a mácula assinalada no parecer técnico sobre a importância de R$ 595,79, o que equivale a 1,56% das despesas declaradas pelo prestador. E passando agora à terceira inconsistência, contratação irregular de serviços de advocacia. A despesa em foco foi paga com recursos privados e lançada no SPCE sob a rubrica assessoria e consultoria durante toda a campanha, estando respaldado por documentos fiscais e recibos de pagamento que dão conta de similar objeto de contratação, a saber, assessoria, consultoria e prestação de contas eleitorais e eleições de 2018 de deputado estadual. Da análise das cláusulas do ajuste contratual respectivo, a Comissão de Análise concluiu que a prestação de serviço contratado se enquadra dentro da previsão de gastos pertinentes à campanha. O órgão técnico apontou que eram gastos eleitorais. A da Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, concluiu que os serviços advocatícios contratados não constituem gastos eleitorais, não podendo, por essa razão, serem pagos com recursos de campanha, uma vez que se prestaram ao processo de prestação de contas, o que encontra expressa vedação no parágrafo 3º do artigo 37 da resolução de regência. E aqui eu transcrevo o conteúdo da norma e continuo. Conquanto sempre louvável, o zelo do parquê, no particular, não me parece comportar abrigo. A mim, com efeito,
parece claro que os serviços contratados não dizem respeito à defesa dos interesses do candidato contratante em fase contenciosa do processo de prestação de contas, tratando-se antes de procedimentos preparatórios, isto é, de atuação profissional restrita às atividades de assessoria e ou consultoria jurídicas, as quais, como ressabido, estão vinculadas aos atos praticados durante o curso da campanha, consubstanciando, portanto, gastos eleitorais albergados pelo parágrafo 2º do artigo 37 da resolução. E eu aqui transcrevo o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios que está no processo de prestação de contas. Ante tal cenário de certo, mostra-se acertada a conclusão do órgão técnico, a saber, a contratação em tela está albergada no rol de gastos eleitorais. Deveras, os serviços advocatícios e contábeis prestados durante a campanha eleitoral caracterizam-se como gastos eleitorais, que devem ser, sim, contabilizados de acordo com os valores efetivamente negociados, consoante o que dispõe o artigo 29, parágrafo 1º da Resolução 23.463. E aqui aponto o precedente. Por essa razão, entendo não estarem as contas afetadas por quaisquer máculas sob esse viés. É aquela discussão que nós já tivemos aqui em relação a contratos de serviços contábeis, no que pertine ao fato de que, durante o processo eleitoral, o candidato também tem que praticar atos que levarão ao processo de prestação de contas, porque ele não pode simplesmente deixar para cuidar do processo de prestação de contas somente após a eleição. É tanto que a norma impõe, desde as eleições de 2018, que o serviço de contabilidade seja obrigatoriamente contratado desde o início da campanha eleitoral, justamente para assessorar, durante a fase da campanha eleitoral, o futuro processo de prestação de contas. Pelo que eu compreendi do dispositivo contratual, o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios, ele tinha essa finalidade, e não o funcionamento em processos judiciais contenciosos. E, em conclusão, eu digo que antes das anotações finais, mostra-se oportuno assinalar que a manifestação, e aqui eu me reportando aos documentos juntados pelo prestador no dia de ontem, assinalar que a manifestação e o documento apresentados na noite de ontem não tem o condão de influir na convicção já afirmada quanto ao mérito das contas. É que, independentemente da discussão afeta a possível preclusão, a providência adotada a destempo, conforme se pôde antever no relatório, não traz nada de novo, restringindo-se a reforçar o quanto já dito e a apresentar uma nota fiscal cuja existência fora detectada pela própria Justiça Eleitoral em procedimento de circularização. Nos termos da orientação jurisprudencial do TSE, admite-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para viabilizar a aprovação das contas com ressalvas em hipóteses nas quais o valor da irregularidade é módico e ausentes indícios de má-fé do prestador e de prejuízo à análise da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral. De certo, a meu sentir, é essa a hipótese descontinuada nos autos. É que, embora levadas a efeito mediante o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral, as falhas remanescentes mostraram-se insuscetíveis de comprometer a regularidade das contas, pois, para além de terem representado pequena parcela dos recursos movimentados, 3,92%, não obstaram a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral, não havendo ademais elementos de convicção idôneos para afastar a presunção de boa-fé que milita em favor do candidato. Com efeito, em tal quadro, a rejeição do balanço contábil esbarra no parágrafo 2º-A do artigo 30 da Lei 9.504, sendo de rigor a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, para reputar preservada a rigidez da contabilidade de campanha, nos termos do inciso 2º do artigo 77 da Resolução 23.553. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Petrônio Souza Spinelli, referente às eleições gerais de 2018. É como voto, senhor presidente. Doutora Adriana. Eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, para manter a coerência que eu já manifestei no caso de prestação de serviço de contabilidade, eu vou divergir do eminente relator apenas em parte, em relação apenas ao objeto contratual que diz respeito à prestação de contas eleitorais, eleições 2018, deputado estadual. Porque, de fato, assessoria, consultoria, não se tratam de atividades jurisdicionais, não se trata de processo judicial e, portanto, podem ser utilizados, esses serviços podem ser pagos mediante
gastos eleitorais e recursos de campanha. No entanto, a prestação de contas que ela é feita, a prestação de contas final, que ela é feita após o encerramento das eleições, este sim encontra uma vedação expressa no parágrafo 3º do artigo 37 da Resolução 23.553 de 2017. Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou de partido político em processo judicial, e a prestação de contas tem natureza jurisdicional, é um processo judicial, não poderão ser pagos com recursos de campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo o seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva prestação de contas anual. Como eu não tenho ciência, senhor presidente, qual é o valor referente a essa parcela contratual relativa à prestação de contas final, não há, a não ser que o eminente relator possa esclarecer quanto é que seria essa despesa para aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade se estiverem abaixo do percentual de 10% que estamos aqui, pelo menos de maneira majoritária, estamos estabelecendo para aplicar tais postulados e considerar como aprovadas as contas com ressalvas. Como eu não encontro esse detalhamento aqui, apenas a cláusula número 1 dos serviços, serviço objeto deste contrato consistirá em assessoria e consultoria e apresentação de prestação de contas eleitorais junto ao TRE, se é um serviço único, não há uma divisão, não há uma separação que possa tornar clara quais foram os valores dedicados, destinados a cada um desses objetos contratuais. Eu peço todas as vezes ao eminente relator para divergir e acompanhar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e votar pela desaprovação das contas apresentadas por Petrônio Souza Spinelli. É como voto, senhor presidente, pedindo todas as vezes ao eminente relator. Doutor Zé Dantas de Paiva? Não. Você tem o valor. Não, é doutor Ricardo primeiro. O valor que vai influenciar no acompanhamento. Sou eu? Não, doutor Zé Dantas, isso mesmo. Eu não votei ainda, porque eu estou aguardando o esclarecimento que foi pedido pelo doutor Carlos. Eu estou tentando localizar essa informação. Doutor Ricardo, pode votar então ou aguarda? Preferi que o doutor Zé Dantas vote. Porque já houve até necessidade desse esclarecimento, né, para o voto do doutor Carlos Wagner. Eu posso até mudar meu voto, né, mas em princípio, quanto é que seria esse valor reservado? Para ver a possibilidade. Não vai ter reserva dos valores. O valor do contrato é um só, certo? Quanto é o valor do contrato? É isso que eu estou procurando aqui, doutor Carlos Wagner. Como para o meu voto isso não era importante, eu não tenho ele no voto. Eu estou só tentando localizar nos autos. Só um momento. O valor total do contrato é de R$2.000. R$2.000. Comparando com os gastos. Vou olhar aqui exatamente. Em termos de percentuais. Aí essa fonte é fácil porque tem no voto o valor total das. Total de recursos recebidos. Aí tem aqui 38 mil. 38 mil. Então, ainda que se considerem integralmente, estaria abaixo de... se fosse considerar integralmente. E na proporcionalidade que se faz, tem sido feito quando se é para impor devolução 50-50. Então, na perspectiva de Vossa Excelência, estaria R$1.000 irregular. Porque os outros 1.000 estariam abarcados pela... Menos ainda. Pela assessoria e consultoria. Então, senhor presidente, diante desse detalhe específico, né, do percentual ser praticamente inexpressivo ou abaixo daquele patamar de 10%, eu aplico a proporcionalidade e razoabilidade. Então, por motivo diverso em relação a esta irregularidade, eu acompanho o eminente relator. E aí, também, diante dos esclarecimentos, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Eu vou acompanhar o relator, mas só fazendo a ressalva em relação ao entendimento quanto ao serviço de advocacia. Eu tenho alguma dificuldade, doutor Vladimir, de fazer essa interpretação analógica
da advocacia em relação ao serviço de contabilidade. Eu até já havia antecipado Sim, a Vossa Excelência só um que eu sou porque- sensível ao argumento com relação ao serviço de contabilidade. Também, como Vossa Excelência pensa, eu acho muito difícil se fazer essa cisão entre a atividade que o contador presta antes e depois. Eu tenho a mesma percepção que você. Agora, com relação ao serviço de advocacia, eu já não vejo da mesma maneira, porque os serviços são bem distintos. Mas só um aspecto para informar, porque eu já, inclusive, já votei no sentido oposto. Aqui, eu, inclusive, já votei no sentido da devolução de recursos quando se tratava de recursos dos fundos. Mas aqui, no caso específico, o objeto, na minha leitura, se misturou. A assessoria, a consultoria era para a preparação do processo de prestação de contas e também o fato de que o prazo de vigência do contrato era até a data da eleição. E que, portanto, ou seja, o serviço estava contemplado no período até a data da eleição. Não existia serviço prestado após a data da eleição. Pelo menos no aspecto formal que está posto no contrato. Se houve de fato ou não, eu não tenho como Perfeito, medir. mas é como São eu... dois fundamentos, né? Um são deles dois. é que ultrapassa o dia da eleição e o outro é que ele não poderia ser pago com recurso de campanha. Isso, exato. Esse é o exatamente ponto. o dispositivo, parágrafo 3º do artigo 37 da resolução. Mas como todo o processo de prestação de contas propriamente, o processo em si, ele ocorre após a eleição e não antes da eleição, os atos anteriores à eleição são atos preparatórios para o processo de prestação de contas. Por exemplo, a análise dos contratos, a análise dos documentos apresentados. Eu entendi que esse serviço relativo ao processo de prestação de contas eram serviços preparatórios e não na prestação de contas em si. Por isso que eu votei em relação ao serviço de advocacia. Exatamente. Pois é nesse ponto apenas, talvez seja ainda, vamos dizer, uma dificuldade que eu particularmente tenho e que eu posso evoluir sem nenhuma dificuldade, é que eu ainda tenho alguma resistência de compreender analogicamente, quer dizer, fazendo uma interpretação comparativa com o serviço de contabilidade. Mas, para facilitar e concluir, isso não é suficiente para fugir do entendimento dos demais, porque realmente o percentual no todo é ínfimo e não haveria realmente razão, somente por esse motivo, para desaprovar. Então, eu vou acompanhar nesse sentido, fazendo essa ressalva apenas. Então, fica analisado o destino do voto do relator. Exato. Precisa colocar 6 ressalvas? Seria conveniente consignar essa ressalva ressalva quanto a esse eu vou ter esse fundamento. cuidado no acordo de consignar a ressalva do Com relação a esse fundamento. Que eu acho que também é o mesmo do Dr. Carlos. Né? Exatamente, doutor. Então, fica analisado o destino do relator Com ressalva do fundamento. com as ressalvas Ao serviço de advocacia do Dr. Carlos Wagner e dos juízes Carlos Wagner e Ricardo Tinoco, no sentido da baixa representação percentual do valor atribuído a O essa fundamento está sendo diverso. só os fundamentos. Mas eu acompanho com essas observações também, né? Com Eu observação. esperei, aguardei os esclarecimentos. Então, por favor, está anotando, eu vou doutor? considerar desaprovadas as contas. Então, No outro caso, não é? então fica anotadas Se for maior, exatamente. as observações dos 3 juízes. E no acordo eu vou ter o cuidado de fazer essa Dos três. destaque dos fundamentos Destaque. diversos dos votos de Vossas Excelências. Então, na sequência, ainda da relatoria do juiz Vladimir Capistrano, a prestação de contas 601.322, 15/2018. Requerente o Breno Oliveira Queiroga de Moraes. Com a palavra o relator. Trata-se da prestação de contas de Breno Oliveira Queiroga de Moraes e Sérgio Fernando Leocádio Teixeira, candidatos aos cargos de governador e vice-governador nas eleições de 2018. Não houve impugnação à prestação de contas. A Comissão de Análise de Contas solicitou a notificação do prestador para esclarecimentos. Notificado apresentou documentos e esclarecimentos. Parecer pela aprovação com ressalvas do órgão técnico e também da Procuradoria Regional Eleitoral, parecer pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Relatório aprovado, com voto de excelência. Senhor presidente, a única falha apontada pelo órgão técnico pela Procuradoria foi a abertura tardia da conta bancária destinada ao recebimento de doações eleitorais. Mas isso não inviabilizou o exercício da fiscalização, até porque não houve a realização de nenhum pagamento anteriormente à efetiva abertura da conta bancária. E dito isso, eu já em conclusão, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas
da prestação de contas de Breno Oliveira Queiroga de Moraes e Sérgio Fernando Leocádio Teixeira, relativamente à campanha para o cargo de governador e vice-governador nas eleições de 2018. E é o voto. Alguma divergência? Com o relator. Unanimidade, nós temos o voto do relator. Na sequência, o processo número 10, prestação de contas 0601, 528, 29, 2018. Senhor presidente, faltou uma da minha relatoria. Faltou um? O 601, 132, 52. Ok, então com a palavra. O requerente Alexandre Feitosa da Silva, advogado Caio Vitor Ribeiro Barbosa, o candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Também não houve impugnação. Comissão de análise de contas pugnou pela notificação do prestador, ele não se manifestou no prazo. O parecer técnico, inclusive, pela aprovação com ressalvas, e a Procuradoria emitiu o parecer pela aprovação com ressalvas. E é o relatório. Relatório aprovado. Pode votar. Senhor presidente, são duas inconsistências. Há uma divergência de informações entre a informação prestada nas contas do doador, que era um candidato, e este prestador, que era o donatário, relativo à doação estimável em dinheiro. São a diferença de 1 centavo em cada doação. O doador informou que realizou doação de R$ 312,64. Na prestação de contas do donatário tem R$ 312,63. Na outra doação, o doador informou que a doação foi no valor de R$ 626,20. O donatário, que foi R$ 626,19. Valores ínfimos que não influenciam na análise das contas, não inviabilizam a fiscalização da Justiça Eleitoral. A outra falha foi a ausência de extratos bancários. O candidato deixou de apresentar os extratos bancários consolidados, mas essa falha foi superada pela Comissão de Análise de Contas, mediante consulta ao SPCE Web, como tem sido apontado já em outros julgados, em que essa falha tem sido mitigada. E, em conclusão, eu digo que, em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Alexandre Feitosa da Silva, relativa às eleições de 2018. E é o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Então, anuidade, nós temos o voto do relator. Este foi o de número 8, não é isso, doutor Vladimir? Sim. Agora, do número 10, prestação de contas 0601, 528, 29, 2018. Relatora, juíza Adriana Cavalcante Magalhães. Requerente Flaviano Dagoberto Ferreira de Andrade. Com a palavra a relatora. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Flaviano Dagoberto Ferreira de Andrade, concorrente não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Publicado edital de impugnação, decorreu o prazo sem qualquer impugnação. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Devidamente intimado, o candidato requeriu a dilação do prazo, sendo-lhe concedido mais 3 dias para manifestação acerca das inconsistências identificadas. Em resposta, o requerente apresentou petição com esclarecimentos e documentos anexos, entendendo-os suficientes para afastar e sanar os vícios apontados preliminarmente. Retornando os autos à comissão, esta apresentou parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar que as falhas remanescentes possuem natureza meramente formal, ou ainda que materiais não foram capazes de macular a regularidade das contas ante a inexpressividade dos valores monetários glosados. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se igualmente pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. As falhas que foram detectadas foram 5 e dizem respeito aos seguintes aspectos. A primeira, a ausência de envio e entrega de prestação de contas retificadora mediante o uso do SPCE. A segunda, a divergência no registro de informações acerca da origem de doações no SPCE. A terceira, a omissão no registro de doação estimável no SPCE. O quarto, a divergência entre a movimentação financeira declarada e os extratos bancários. E a última, a quinta, a divergência no valor recolhido a título de sobra de campanha. Como eu deixei bem assentado em meu voto, quanto à primeira e à segunda falhas, eu digo que são ambas impropriedades formais e, por isso mesmo, não merecem ser consideradas para fins de desaprovação de contas, mas a mera aposição de ressalvas. Quanto à falha apontada no item 3, eu digo que, nada obstante subsistir a omissão por não ter havido o envio da prestação de contas retificadora,
Tal falha não ostenta gravidade bastante para ensejar um juízo de desaprovação, pois os documentos apresentados viabilizaram a averiguação pelo órgão técnico da aludida receita, preservando-se a confiabilidade das contas e, via de consequência, possibilitando a mitigação do vício apontado. Quanto às falhas 4 e 5, mais adiante em meu voto, eu coloco que, por outro lado, faz-se necessário ponderar não ter a omissão do candidato impedido o órgão técnico de efetivar o efetivo controle sobre as contas de campanha, o qual conseguiu identificar a natureza da despesa, tarifa bancária, assim como a origem da receita do candidato, conforme se extrai da manifestação contida no parecer conclusivo. Acresça-se a constatação de os valores glosados representarem percentual ínfimo dos recursos financeiros movimentados pelo candidato, aproximadamente 0,02% da receita e 0,04% da despesa, de forma a conduzir à conclusão de que as falhas identificadas nos itens 4 e 5 não ostentam nota de gravidade hábil a ensejar um juízo de reprovação das contas, autorizando também a mera posição de ressalvas. E deste modo, senhor presidente, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, eu encaminho meu voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha apresentadas por Flaviano Dagoberto Ferreira de Andrade, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. É como voto, senhor presidente. Alguma discordância? Com a relatora. A unanimidade nós temos do voto da relatora. Na sequência, a prestação de contas 0601 3774 2018, requerente Lindenberg Varela da Silva. Com a palavra relatora. Trata-se de prestação de contas de Lindenberg Varela da Silva, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, de acordo com a previsão contida na resolução TSE 23553 de 2017. Após a análise da documentação apresentada, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais se manifestou pela aprovação das contas, haja vista não ter remanescido falha alguma, tampouco foram detectadas quaisquer das hipóteses de irregularidades previstas na norma. Instadas pronunciado, outra Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da unidade técnica, também opinou pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. E o voto? Como já está posto para apreciação de vossas excelências, é um voto muito breve, e eu digo naquilo que importa, que, diante do claro cenário de ausência de impropriedades e irregularidades nas presentes contas, deve o feito convergir para aprovação. Então, desta forma, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, eu voto pela aprovação das contas de campanha apresentadas por Lindenberg Varela da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo? Com a relatora. Então, a unanimidade, o voto pela aprovação das contas. Né? A unanimidade nós temos do voto da relatora. Não tem mais nenhum processo judicial em mesa. Também não tem processos administrativos. E eu declaro encerrada a presente sessão. A próxima será na próxima terça, não é isso? Na próxima quinta não tem, que é feriado. Na próxima terça. Só prestação de conta agora, terça, ficar